Em 31 de outubro de 1517, um fato marcaria a história da humanidade: as 95 teses de Martim Lutero. Lutero foi professor de teologia moral da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Mas cerca de 200 anos antes da Reforma Protestante do século XVI, o inglês John Wycliffe, nascido em 1328, professor da Universidade de Oxford, teólogo e reformador religioso inglês, foi considerado um precursor da Reforma Protestante. Ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o inglês. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que a igreja deveria ser. Por isso defendia reformas. Suas ideias apontavam a incompatibilidade entre várias normas do clero e os ensinos de Jesus e seus apóstolos. Uma dessas incompatibilidades era a questão das propriedades e da riqueza do clero. Ele queria o retorno da igreja à simplicidade dos tempos dos evangelistas. Cerca de 100 anos antes das 95 teses de Lutero, ou 100 anos depois de Wycliffe, John Hus, nascido provavelmente em 1373, foi um teólogo, pensador e reformador religioso tcheco que iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe e foi também um dos principais precursores do protestantismo. Ele foi executado como herege em 1415, sendo queimado vivo, e morreu cantando o Cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. John Hus pregava o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa pode comunicar-se com Deus sem a mediação de sacramentos e do clero. Aí então chegamos a Lutero, com suas 95 teses. Lutero desenvolve a ideia de arrependimento do cristão em uma luta interna contra o pecado e a salvação apenas pela graça, em vez de um sistema externo de confissão sacramental e perdão pela compra de indulgências, o que marcaria o início da Reforma Protestante, um cisma na Igreja Católica que iniciou profundas e duradouras mudanças sociais e políticas na Europa e posteriormente no mundo. Porém, Lutero foi marcado também por algumas outras ideias controversas. Por exemplo, no Tratado sobre os Judeus e suas Mentiras, escrito em 1543, ele escreveu: a Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas. As consequências viriam na Alemanha séculos depois, em novembro de 1933, já nos dias de Hitler, quando uma enorme manifestação protestante reuniria um recorde de 20 mil pessoas, que aprovaria 3 resoluções. Primeira, Adolf Hitler é a conclusão da reforma. Segunda, judeus convertidos e batizados deveriam ser retirados da igreja. E terceira, o Antigo Testamento deveria ser excluído da Sagrada Escritura. Absurdos. 31 de outubro se tornaria uma data emblemática nos tempos modernos. Para os católicos, o Dia de Todos os Santos foi marcado por um grande cisma após mais de um milênio. Para os protestantes, o início de uma reforma sem precedentes na história da fé cristã, na sua prática e doutrinas. E para o paganismo, o Dia de Todos os Santos do catolicismo seria o dia da revanche das bruxas por toda a perseguição e morte nas idades média e moderna, embora tais práticas já tivessem sido registradas desde os tempos babilônicos, conforme previa o Código de Hammurabi no século XVIII a.C., bem como no livro de Deuteronômio no Velho Testamento. Bem, o que isso tudo revela? 1. A incapacidade de homens de superarem diversidades sem provocarem conflitos maiores, o que acabou gerando guerras religiosas em toda a Europa por mais de 200 anos depois da Reforma Protestante. 2. As ideias sábias podem se tornar verdadeiras armas nas mãos de terceiros com outras intenções, como aconteceu com os reis europeus que se utilizaram das ideias da Reforma para se manterem no poder. 3.
O ser humano tem enormes dificuldades de viver num mundo de dualidades, promovendo um enorme abismo entre as ideias e as coisas, conforme afirmava Platão, e onde a dialética deveria ser o caminho para se chegar aos resultados do diálogo. 4. A reforma protestante foi um princípio e não um fim. Ela foi incompleta e o entendimento com a aplicação da revelação de Deus na sociedade humana ainda carece de mentes desprovidas de interesses pessoais, seculares e secundários quando se trata da utilização dos princípios contidos na Bíblia. 5. O poder continua corrompendo, o que faz líderes de excelência perderem o rumo da sua vida e de sua própria história. Concluindo então, a lição deixada por Wycliffe para nós cristãos hoje é que a riqueza não deve ser a finalidade da igreja nem de seus líderes. A lição de John Hus para nós cristãos hoje é que líderes são apenas guias de rebanho e não representantes de Deus na terra diante das ovelhas, pois o sumo sacerdote é Cristo. A lição de Martim Lutero para nós cristãos hoje é que precisamos ser comprometidos com a palavra de Deus acima de qualquer outra coisa ou pessoa, além de Cristo e do Espírito Santo, pois só Elohim é quem pode nos guardar de não terminarmos nossos dias defendendo ideias erradas. Essas são as lições e a reflexão que, no dia da Reforma Protestante, nós devemos absorver.